Vamos então neste vídeo ver como podemos utilizar o Excel para calcular correlação e regressão entre duas variáveis. A primeira nota importante que é preciso ter em mente é que só se pode calcular a correlação e a regressão linear entre variáveis quantitativas, ok? Porque precisamos dos valores delas para efetuar os cálculos. Para variáveis qualitativas não se pode calcular a regressão nem a correlação no contexto em que vamos ver. Existem algumas formas de calcular correlações para variáveis qualitativas ordinais, mas de qualquer das formas isso sai fora do contexto desta unidade curricular. Portanto, para nós calculamos apenas correlações e regressões entre variáveis quantitativas. O que a correlação nos dá, portanto, a correlação é um valor que está entre menos 1 e 1 e é calculado por uma expressão como esta que nós aqui temos, portanto é simbolizada por um R e então é dada por esta expressão. A correlação, dizia eu, tem valor entre menos 1 e 1 e diz-nos qual a relação linear entre duas variáveis quantitativas, ok? Se a correlação, o coeficiente de correlação R tiver o valor 1, quer dizer que elas têm uma correlação positiva, portanto são diretamente proporcionais, quando uma aumenta a outra também aumenta, com uma regressão linear. Se for menos 1, então a relação é também linear, mas inversa, portanto quando uma aumenta a outra diminui. Quando é próxima de zero, então não existe uma relação linear entre as duas variáveis, ok? Portanto, altos valores de correlação quer dizer, altos valores, portanto, próximos de 1, querem então dizer que as variáveis estão relacionadas positivamente, próximos de menos 1 quer dizer que estão relacionadas negativamente, próximos de 0 quer dizer então que não estão relacionadas linearmente, pelo menos, ok? Vamos então ver como podemos obter o valor e para isso vamos olhar aqui para os dados que foram tirados do ficheiro de dados que temos utilizado neste vídeo e em particular vamos olhar para a altura e para o preço para dar o primeiro exemplo. Portanto, para a altura e para o peso, temos então os valores que estão aqui listados e, pela fórmula da correlação, o que temos que fazer é o somatório do produto do xi, em que xi é cada valor da variável x, menos a sua média, vezes o yi, menos a sua média. Então vamos começar por calcular cada uma destas parcelas, o xi menos a média, o yi menos a média. Okay? Começamos então aqui pela altura e por calcular a sua média. Portanto, sabemos que no Excel a média é dada com o comando média. Selecionamos então aqui todos os valores, portanto, a média é dada pela soma de todos os valores a dividir pela dimensão da amostra. E agora, se arrastarmos portanto, esta célula aqui para o lado, ficamos também com a média do peso. Okay? E agora o que queremos fazer é a diferença entre cada valor e a sua média. Portanto, aqui a altura eu chamei a variável x, ao peso a variável y, portanto o xi menos a média respectiva há de ser então este valor menos o valor da média. E como eu não quero que quando depois arrastar as células este 52, esta linha 52, esta referência se altere, vou colocar aqui um cifrão e fica então com este valor. E agora se arrastar para ali, tenho também o valor do C2, portanto do yi menos a sua média, C52, portanto só para confirmar, a média está então na célula C52. E agora posso então arrastar estes valores por aqui abaixo, de forma a ter então o xi menos a média e o yi menos a média para todos os valores. Depois o que eu quero fazer, portanto vamos voltar aqui à expressão, o que eu quero fazer é a multiplicação destes valores, ok? Portanto eu quero multiplicar cada uma destas parcelas e então aqui eu obtenho então este valor vezes este, tenho aqui a primeira multiplicação, portanto aqui eu tenho então o xi menos a média vezes o yi menos a média. E, portanto, agora arrasto isto para todos os valores. Ok? Então, com isto, esta parcela para todos os valores. Finalmente, portanto, agora tenho que somar todos estes valores para obter o denominador desta expressão. Portanto, simplesmente aqui no Excel faço, então, a soma de todos estes valores. Cá temos. Voltemos, então, aqui à expressão. O que falta agora é o desvio padrão de cada uma das variáveis, de x e de y, e falta então dividir por n-1, em que n é a dimensão da amostra. Okay? Portanto, primeiro vamos começar por calcular então os desvios padrões, o sx e o sy, que são dados, recordamos, portanto, estes dados não estão agrupados, portanto temos uma amostra de dimensão n, são dados então por esta expressão, portanto o xi menos a média ao quadrado, a soma de tudo, a dividir pelo n-1.
portanto, podemos aproveitar já a coluna aqui calculada, portanto, temos aqui o xi menos a média, e agora queremos calcular o xi menos a média ao quadrado, ok? Portanto, aqui temos então este valor ao quadrado, e queremos também calcular aqui o y menos a média ao quadrado. Portanto, estamos a calcular os desvios padrões, atenção, cada uma destas células. Portanto, aqui temos então este valor ao quadrado, ok? Mais uma vez, arrastamos tudo isto até cá abaixo. Na expressão dos desvios padrões, até aqui, na expressão dos desvios padrões, o que temos então depois que fazer é somar todas estas parcelas e dividir por n-1. Portanto, vamos começar então por fazer aqui a soma de todas estas parcelas. E aqui posso simplesmente arrastar para ali. E para obter então os desvios padrões, o que eu tenho, o desvio padrão de x, é então esta soma que acabámos de fazer. Portanto, é esta soma que acabámos de fazer a dividir por n-1. Aqui temos uma amostra de dimensão 50, portanto 50 menos 1. Temos então aqui o desvio padrão. Para y, portanto, pego nesta parcela e divido então por n-1. Portanto, não é n, é 50, não é, neste caso. Atenção que o que eu acabei de calcular é então a variância, o s ao quadrado. Portanto, para ter o desvio padrão, falta-me então fazer a raiz deste valor. E, portanto, aqui tenho que acrescentar então raiz Q, raiz quadrada deste valor, e a mesma coisa aqui em baixo. Portanto, raiz Q deste valor. Tenho aqui os desvios padrões. Okay? Portanto, eu fiz isto da forma manual. Como vimos também, eu podia obter estes valores fazendo então utilizando o comando já no Excel, desvio padrão. Se eu quisesse fazer simplesmente o desvio padrão da altura, podia simplesmente fazer 10 da altura e obteria exatamente o mesmo valor, ok? Portanto, no Excel, obviamente, eu posso utilizar as funções que lá estão. Estou apenas aqui a fazer a tabela de novo para recordar como se pode fazer isto manualmente, ok? Finalmente, então, podemos calcular a correlação. E se eu quiser a correlação entre a altura e o peso, utilizando este processo manual, portanto, o que eu tenho é, para já, vamos voltar aqui abaixo à expressão, a soma da parcela de cima, e já tenho também a parcela de baixo, portanto, o n-1, o sx e o sy, e portanto a minha correlação é dada por esta soma a dividir, portanto, esta era a soma do produto do x menos a média vezes o y menos a média, a dividir por 50 menos 1. Atenção que agora precisamos aqui de parênteses, portanto é dividir por isto tudo, vezes o desvio padrão de x, que é este valor, vezes o desvio padrão de y, que é este valor. E temos então uma correlação de 0,56. No Excel, portanto, isto é a forma de fazer a correlação manualmente, mas no Excel existe uma função já implementada que faz automaticamente esta correlação, que é a função correl. Eu posso simplesmente fazer a correlação, para fazer a correlação entre estas duas variáveis, fazer então correl de seleciono os dados para a altura, ponto e vírgula, e seleciono depois os dados para o peso. Fecho então aqui o meu parênteses e obtenho então o valor da correlação, que é obviamente igual ao processo manual, ok? E portanto aqui eu concluo que existe uma correlação de 0,56 entre a altura e o peso. Isto quer dizer que existe uma tendência moderada de proporcionalidade direta, ou seja, quando a altura aumenta, o peso também tem uma tendência moderada a aumentar, ok? Diz que quando a correlação está em valor absoluto, portanto em módulos, esquecendo o sinal de mais ou menos antes do valor de correlação. Portanto, quando a correlação em módulos está entre 0 e 0,3, diz que a correlação é nula ou muito baixa. Quando está entre 0,3 e 0,8, diz que é moderada. Quando está acima de 0,8, é então 0,8, 0,7, depende um bocadinho da bibliografia, diz que então a correlação é elevada, depois sendo positiva ou negativa, consoante o valor do sinal da correlação. Portanto, aqui existe uma tendência de correlação positiva entre a altura e o peso, ok? Se eu fizesse a mesma coisa para a altura e o número de filhos, por exemplo, e agora não vou repetir o processo todo, vou apenas utilizar a função correl, portanto quero fazer entre a altura que aqui está e o número de filhos, obtenho então um valor de
menos 0.07. Portanto, aqui a correlação é praticamente nula, ok? Isto é mais ou menos esperado, porque de facto eu não espero que a altura influencie, o valor da altura de uma pessoa influencie o número de filhos que essa pessoa tem, ok? Portanto, existe aqui assim uma correlação relativamente baixa, ou bastante baixa, é muito próxima de zero, entre a altura e o número de filhos. Estas relações que acabámos de ver da correlação podem também ser obtidas graficamente e em particular através da reta de regressão, e é isso que vamos ver agora de seguida. Portanto, vamos em primeiro lugar voltar aqui à altura e ao peso, tem portanto uma correlação de 0,56 e vamos fazer o gráfico de dispersão, portanto aqui inserir gráficos de dispersão destes dois valores. E aqui temos, portanto, o gráfico de dispersão da altura em função do peso, ok? Portanto, reparem que existe uma tendência, de facto, crescente, portanto, à medida que a altura aumenta, o peso também aumenta, e isso pode ser visto através da reta de regressão. Para fazer a reta de regressão no Excel, o que é preciso fazer é, então, clicar sobre os dados, sobre, portanto, estes pontos, depois no botão direito, e escolher adicionar linha de tendência. Depois existem uma série de escolhas que podemos fazer, podemos aproximar por uma reta, que é isso que vamos fazer, estamos a falar de regressão linear, mas também podemos escolher outras funções que, dependendo dos dados, poderão ser mais ou menos convenientes. E, portanto, começamos então por escolher aqui a linha de tendência linear, portanto, para obter a regressão linear, e escolhemos mostrar a equação no gráfico e mostrar o valor de r ao quadrado, ok? E, portanto, selecionamos aqui fechar e obtemos então aqui, vou passar para aqui para se ver melhor, a reta de regressão e o valor de r ao quadrado, ok? A reta de regressão, o que nos diz então é qual é que é a reta que melhor se adapta aos pontos dados. Portanto, temos aqui que esta reta que aqui está traçada é a reta que melhor se adapta aos pontos dados. E esta reta, em particular, permite-me fazer previsões para valores que eu não conheço. Por exemplo, eu não tenho aqui ninguém que tenha 1,80 m. E se eu quisesse saber mais ou menos qual é que seria o peso médio de uma pessoa com 1,80 m, o que eu poderia fazer era simplesmente substituir aqui x, que corresponde então à variável peso, à variável altura, perdão, por 180 e ver que valor é que ia obter então para o peso. Voltando então aqui assim à expressão da reta de regressão linear, portanto, temos que o valor estimado para a variável y pela reta de regressão linear é então dado por um coeficiente a mais o declive da reta b vezes o valor da variável x. E, portanto, é esta expressão que nós vamos utilizar para estimar valores da altura ou do peso dada a reta de regressão linear correspondente, ok? A primeira coisa a fazer é então ver que valores é que temos para a e para b. Portanto, a é o termo livre, é o termo que não depende de x, neste caso é então menos 107,67. O valor b é então o valor de x do declive, portanto, que está a multiplicar por x, portanto será 105,67. Okay? E se eu agora quiser estimar a altura é a variável y, x é a variável... a altura é a variável x, portanto y é a variável peso. Temos, portanto, no eixo do x a altura, no eixo dos y o peso. Se eu quiser estimar então o peso, o que eu tenho que fazer é substituir x pelo valor da altura correspondente, ok? Portanto, se eu quiser estimar a altura de alguém com 1,80 m, ou a altura, ou o peso médio previsto pela reta de regressão para a altura 180, o que eu tenho é então que o valor de peso y será igual ao valor de b, portanto, vou escrever aqui igual ao valor de b, vezes a altura em que eu quero estimar o peso, mais o declive, que é então menos 107. E tenho então que para uma altura de 180, o que eu tenho, para uma altura de 1,80 cm, 1,80 cm, o que eu tenho é um peso previsto médio de 82,536 kg. Ok? Portanto, este é o peso médio para esta amostra previsto pela reta de regressão linear. Notem também que, quando eu tenho a reta de regressão linear, eu obtenho também um valor de r ao quadrado. E este valor de r ao quadrado é simplesmente o valor do coeficiente de correlação ao quadrado. Portanto, se eu vier aqui e fizer o quadrado deste coeficiente de correlação, que calculamos há pouco, tenho exatamente este valor de r ao quadrado. Este valor de r ao quadrado é, então, o que nos diz é a percentagem que é explicada na variação de y, desta segunda variável, o peso, pela variação linear de x. Esta variável. Aqui está. Ou seja, o que me diz é
qual é que é a percentagem na variação do peso que se obtém simplesmente por uma variação linear da altura. Portanto, neste caso, diz-nos que essa variação será, então, multiplicamos isto por 100 e, portanto, temos aqui cerca de 32%. Okay? Temos uma variação, uma explicação da variação do peso é dada 32% pela variação linear da altura. Isto quer dizer, portanto, que os outros 68% da variação do peso são explicados não com esta relação linear, mas com outro tipo de relação, sei lá, pode variar, por exemplo, com a altura ao quadrado ou com a raiz da altura e mesmo com outras variáveis que não a altura, não é? Portanto, a variação do peso é explicada apenas 32% pela variação linear da altura. Os outros 68% são explicados ou por outras variáveis ou por outro tipo de relações. Se eu agora quisesse utilizar a reta de regressão para estimar o valor de determinada altura para um dado peso, o que eu teria então era que agora resolver esta equação em ordem a x. E para isso, o que eu tenho que fazer é primeiro passar este valor de A para o outro lado, a subtrair, e depois dividir pelo declive. Portanto, neste caso, se eu quisesse estimar, por exemplo, a altura para quem pesa 80 kg, a altura média para o peso de 80 kg, o que eu obteria aqui seria então o valor de y, 80, que eu quero estimar, menos o termo livre, portanto, neste caso, o A, a dividir pelo declive, o 105,67. E, portanto, eu tenho que, para um peso de 80 kg, eu tenho uma altura média prevista pela reta de regressão linear de 1,77 cm. Okay? 1,78 se arredondarmos. Okay? E, portanto, temos aqui a relação entre a altura e o peso dado ou explicada por esta relação linear, neste caso, com uma explicação de 32%. Vamos ver muito rapidamente outro exemplo. Portanto, tenho aqui dados para a idade com que foi vendido um carro de determinado modelo e o preço a que foi vendido e quero então estudar a correlação entre estas duas variáveis. Portanto, para começar eu vou simplesmente fazer o gráfico de dispersão para termos já uma ideia do que deveremos esperar. E, portanto, se eu fizer aqui o gráfico de dispersão destas duas variáveis, obtenho qualquer coisa deste género e, portanto, eu estou à espera que a correlação seja negativa. Quando a idade do carro aumenta, o preço diminui. Okay? Em particular, se eu fizer a reta de regressão, portanto, adicionar linha de tendência, linear, e vou pedir a equação do gráfico e o valor de R ao quadrado, eu tenho então estes valores, portanto, tenho aqui a expressão da reta de regressão, o coeficiente é negativo, lá está, o coeficiente negativo diz-nos então, o declive é negativo, quero dizer, o coeficiente de x é negativo, portanto o declive é negativo, quer dizer então que a correlação será negativa, quando uma variável aumenta, a outra diminui. E além disso, tenho que este R ao quadrado, o coeficiente de correlação ao quadrado, já vamos calcular também o coeficiente de correlação para ver que valor é que temos, o coeficiente de correlação ao quadrado diz-nos então que 81% da variação do preço é dado pela variação linear da idade. Okay? Portanto, temos aqui uma porcentagem bastante elevada, portanto, é obviamente muito influenciada aqui por estes valores mais centrais, onde a relação é praticamente linear. Como vemos no início do intervalo e no final do intervalo temos uma relação que não temos, portanto, uma explicação não tão boa pela reta de regressão, mas nestes valores centrais realmente temos uma adaptação muito boa da reta de regressão. Se nós fizermos a correlação entre estes elementos, temos então, podemos fazer aqui rapidamente, se fizermos a correlação entre estes valores do preço e da idade do carro, obviamente fazer a correlação entre x e y ou entre y e x, o valor é igual. Se nós fizermos então aqui esta correlação, obtemos o valor de menos 0,9, portanto uma correlação muito elevada, negativa, quer então dizer que estes valores estão relacionados com uma proporção negativa, portanto quando um aumenta o outro diminui e portanto temos uma explicação quase linear
destes valores, uma vez que o valor da correlação é em módulo muito próximo de 1. O facto de ser negativo mostra-nos então que a relação linear é inversa, portanto, quando um aumenta, o outro diminui, portanto, o declive da reta é então negativo. E mais uma vez eu posso prever valores para o preço do carro, por exemplo, o preço médio do carro previsto pela reta para um carro com 10 anos. Para fazer isso, o que eu teria que fazer é ter aqui os valores de A e de B. Portanto, o valor de A é o termo livre, neste caso seria 20.339. O valor de B, o declive da reta, seria então menos 1116,2. E com isto, portanto, se eu tivesse um carro com 10 anos, eu teria uma previsão do seu preço dada por Y é então a variável preço, X a variável anos. Um carro com 10 anos teria então uma previsão de preço dada por declive da reta vezes o valor onde queremos fazer previsão mais o termo livre ordenado na origem A. E tínhamos então uma previsão, o preço médio previsto por esta reta de regressão é então 9.000 euros, 9.177 euros. Okay? Portanto, este seria o peso previsto. Portanto, o que devem então fazer agora é pegar em exemplos, tentar aplicar este tipo de análise, de correlação e de regressão, fazer estimativas de valores através da reta de regressão para valores médios previstos pela reta de regressão, ver também os valores de R ao quadrado associados. Neste caso, como vimos, 81% da variação do preço é explicada pela variação linear da idade do carro. Existem, obviamente, outro tipo de variáveis que influenciam o preço, como sejam, por exemplo, o estado de conservação do carro, o número de quilómetros já feitos, por aí fora. Mas, portanto, neste caso, o resultado que temos é que 81% da variação do preço é dada, então, pela variação linear da idade do carro. E, portanto, deve pegar em exemplos e praticar utilizando o Excel neste contexto de obter correlações e regressões.